Eu quero que você abra sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 1. Neemias 1, versículo de número 11. Neemias 1, 11. Eu não sei se você leu a Bíblia em casa essa semana, mas nós vamos ler um texto um pouquinho longo, só um pouquinho longo, mas vale a pena. Eu queria pedir para alguém abaixar esse ar-condicionado, está me atrapalhando um pouco, está muito gelado. Por favor, alguém abaixe e desligue isso aqui, pelo amor de Deus. Neemias 1, versículo de número 11, diz assim, Neemias 1, 11, vou ler aqui com vocês. Ah, Senhor, isso são palavras de Neemias. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Diga comigo, copeiro do rei. Diga mais forte, copeiro do rei. Eu quero que você grave essa parte desse versículo. Neemias era copeiro do rei. Pode passar para o próximo capítulo. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, só pode vir do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas por fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Aleluia. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes dos Transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela, que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, diga: a bondosa mão de Deus, diga com mais força: a bondosa mão de Deus está sobre mim. O rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita e Tobias, diga comigo, espírito de distração. Esses homens significavam espírito de distração. O oficial amonita ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo.
Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrada pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais e nem aos demais que realizariam a obra. Ele não contou nem para as pessoas que realizariam a obra que eles iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução de Maracanaú, amém? Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, os espíritos de distração, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Que avivamento é esse? Que loucura é essa que vocês estão gritando? Que loucura de avivamento é essa? Estão se rebelando contra o rei? Pode passar mais um? Eu lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm porção, nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Amém, amados? Por enquanto até aí, amém? Um texto um pouco longo, mas eu quero falar de Neemias. Eu tenho algo que Deus ministrou no meu coração essa semana. Quantos conseguiram assistir alguma pregação hoje de manhã do Congresso Mundial de Avivamento? Alguns conseguiram. E o pastor Meltari falou algo que o Senhor me ministrou essa semana, e eu disse: meu Deus, ele está roubando a minha pregação. E o Senhor me ministrou a mim, ao meu coração, uma unção diferente. O Senhor disse que Ele tem uma unção guardada para os anônimos. Aleluia, uma unção para os anônimos. Nós cremos em uma unção na vida do pastor. Nós cremos em uma unção na vida da família do pastor. Nós cremos em uma unção na família dos grandes homens de Deus, do pastor Ricardo, da pastora, do Kevin, da família pastoral. Nós cremos nessa unção e dizemos: Senhor, unge o nosso pastor. Mas o Senhor tem uma unção para anônimos, para homens e mulheres simples. Homens e mulheres simples. Neemias era o quê do rei? Alguém lembra? Copeiro. Um homem que escreveu um livro da Bíblia, que foi determinado, instigado por Deus e reconstruiu aquilo que estava há muitos anos destruído. Era um anônimo. Eu quero que você escute isso, igreja. Era um anônimo, alguém do meio da multidão. Ele era um oficial do rei? Não. Ele era um profeta? Não. Ele era um sacerdote? Não. Ele é como você, um pai e uma mãe de família, mas que vai receber uma unção diferenciada. E essa unção que vai vir sobre ti, essa unção que vai vir sobre tua casa, essa unção vai te revestir. Uma unção que te reveste até os teus ossos, e você vai ministrar e fazer coisas grandes diante da presença de Deus. Aleluia. Uma unção para anônimos. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser mestre, você não precisa ser um ministro, você não precisa ser um avivalista, para que Deus te unja hoje com essa unção. Quando Jesus nos chamou para o ministério, nós éramos uma família simples.
vivíamos com pouco. Me lembro que não tínhamos um guarda-roupa, não tínhamos, guardávamos as coisas numa caixa de papelão. Se a pastora souber que eu estou falando isso, ela me mata. Guardávamos as roupas numa caixa de papelão. Nosso guarda-roupa já não existia. Eu lembro que oramos, eu lembro que nos ajoelhamos na cama e o pastor escreveu num papel. Ele tem a letra muito bonita, o pastor já foi cartazista. E ele escreveu no papel guarda-roupa, escreveu um armário. Eu não lembro se foi uma mesa ou uma máquina de lavar, mas ele escreveu 2 ou 3 móveis e colocou naquele papel. Eu me lembro que nós nos ajoelhamos na cama. O Miguel era pequenininho, devia ter 3 anos, não entendi muito. Eu, meu pai e minha mãe, de tarde nos ajoelhamos, colocamos aquele papel na cama e clamamos: Senhor, nos dá um guarda-roupa, nos dá um armário. Não tínhamos. Miguel era pequeno, não tínhamos muito dinheiro. O pastor trabalhava de cartazista, fez alguns bicos de cartazista. Até quando iniciou o ministério não tinha. Nós tínhamos poucas pessoas, 10, 15 pessoas na igreja. As sementes não eram suficientes. Nós não tínhamos muito dinheiro. E o pastor saía de casa e levava muitos nãos de vários empregadores, donos de mercantil. E de repente conseguia um bico de cartazista e fazia alguns cartazes e ganhava aquele pouquinho de dinheiro. E nós dissemos: Senhor, nos dá um guarda-roupa, nos dá um armário. Nós cremos, amados, eu nunca me esqueço disso. Com pouco tempo tivemos um guarda-roupa, tivemos um armário. Agradecemos em lágrimas ao Senhor. Em lágrimas o Senhor usou a nossa amada irmã Neuzinha, que nos ajudou, que já passou para o Senhor, grande mulher de Deus. Ela nos ajudou. Amados, éramos simples, ainda somos simples, somos pessoas simples, mas não tínhamos praticamente nada. Hoje nós, graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus, temos o suficiente para, como a tia Ruth ministrou aqui de forma linda, nós temos o suficiente para sermos generosos, para ministrar a vida de outros, para tocar, para semear. Quando nós dizemos aqui, semeia com fé, semeia com alegria, você pensa que nós falamos isso e não semeamos? Você acha que quando eu ministro a oferta aqui, eu ministro algo que eu não vivo? Quando eu me casei com a minha esposa, uma das primeiras conversas que tivemos, nós sentamos na mesa, no nosso primeiro ano de casado, tomando café, domingo de manhã, e dissemos: amor, do mesmo jeito que somos os primeiros a correr pela unção, do mesmo jeito que somos os primeiros a pegar junto, a estar dentro de tudo que é proposto, nós vamos ser os primeiros a semear. Não tínhamos muito. Quando casamos tínhamos pouco dinheiro, poucos recursos. O Senhor tem nos prosperado, graças a Deus. Ainda vai nos prosperar muito mais. Mas comparado ao nosso começo, tínhamos muito menos. E nós entramos em acordo naquele dia e dizemos: nós vamos ser os primeiros. Amor, eu sei que é difícil, mas vamos ser os que mais dão. Se tem a maior oferta, se tem a de 100, se tem a de 200 e a de 300, vamos pegar de 300, mesmo que dou, vamos pegar de 600, vamos ser os primeiros e os que mais dão. E nós oramos naquele dia ali, selamos diante do Senhor, mesmo tendo pouco, e o Senhor supriu, e o Senhor se agarrou naquela nossa palavra. Então quando eu ministro aqui, eu digo: igreja, semeia com alegria. Tem fé para semear, tem fé para tirar o dinheiro do bolso. É porque eu, por muitas vezes, tenho pouco e tenho fé e tiro tudo que eu tenho e ministro diante do Senhor. Por muitas vezes eu agarro os votos que o pastor diz, e ele diz: voto de 300, voto de 200, e eu agarro o maior voto, e eu nem sei como eu vou ministrar o Senhor, mas eu sempre agarro, e nunca o Senhor deixou de suprir com nenhum dos votos. Amém, amados? Com nenhum dos votos. Mas somos simples, viemos de uma origem simples. Neemias veio de uma origem simples. Ele era um copeiro e o Senhor o ungiu. 1 Crônicas 17:7, na versão Revista Atualizada. 1 Crônicas 17:7.
Isso é sobre Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, aleluia, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel, amados, aleluia. Davi estava no meio das ovelhas. Não sei se a mídia conseguiu botar uma ilustraçãozinha, que eu deixei aqui uns videozinhos. Já passei por Neemias, também tinha a de Neemias, tem a de Davi, eu não sei se eles conseguem colocar. Mas Davi vivia de trás das ovelhas. Eu não sei se você sabe o que é uma malhada, uma ovelha malhada. Não é uma ovelha bombada. Não é uma ovelha que malha muito na academia, amém, Reginha? Não é uma ovelha bombada, Reginha é a ovelha malhada do Senhor. A ovelha malhada é a ovelha manchada, a ovelha que é marcada, que ela tinha manchas. E a Bíblia diz, quando nós cantamos, né? Te tirei de trás das malhadas. O que é que Deus diz pra gente? Eu te tirei do anonimato. Eu te ungi no anonimato, amados. O Senhor te unge no anonimato. És pastor? Não. É pastora? Não. É profeta, é evangelista? Não. Eu sou o que? Eu sou uma dona de casa. Eu sou um trabalhador que quero cuidar dos meus filhos. Eu sou um anônimo. Mas hoje há uma unção para esses anônimos, para aqueles que estão de trás das cortinas. Uma unção nova para ministrar a tua família, para ministrar a tua casa, para ministrar os teus, nos teus trabalhos. Senhor, mas eu nem sou separado para o ministério. No teu trabalho, com os teus amigos, você vai começar a orar e você vai ver alguém enfermo e o Senhor vai te ungir, te ungir, te ungir. Você não vai ter medo, você vai colocar a mão, tumores explodirão, pessoas serão curadas do câncer, no teu emprego, na tua família, na tua escola. Uma unção para anônimos em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Tinha uma mulher chamada Jael. Até então ninguém conhecia essa mulher. Está na Bíblia, está em Juízes 4. Existia uma batalha entre Israel e outros 2 reinos. E tinha um rei chamado Císera. E esse rei Císera é um rei que fazia tudo que o Senhor reprovava, e ele massacrava Israel. E de repente uma mulher chamada Débora, uma juíza do Senhor, chegou para o governador dos exércitos, Baraque, e disse: Baraque, o Senhor dá uma palavra, sai e mata Císera. E Baraque temeu. Baraque, o governador dos exércitos de Israel. Ele não era pouca coisa não, gente. Quem é o governador das Forças Armadas hoje? Eu não vejo mais nenhum vídeo de política. Alguém sabe quem é o governador das Forças Armadas? Ninguém sabe? Era o bichão, era o top. Era o maior homem do país, Baraque. E Débora disse: Baraque, sai para a guerra e mata Císera. Baraque ficou com medo. Disse: Débora, eu estou com medo. Eu só vou se tu for comigo. Débora era a profetisa, a voz de Deus naquele tempo. E Débora disse: eu vou contigo, Baraque, porque tu tá com medo. Eu sou profetisa, eu não sou guerreira, eu sou profetisa, mas eu vou contigo. Mas o Senhor te diz algo hoje: a fama não vai para ti. As pessoas não vão dizer que Deus entregou Císera nas tuas mãos, mas nas mãos de uma mulher. E Débora nem sabia, ela achava que estava falando dela mesma, mas Débora estava falando de uma mulher anônima, chamada Jael, que ninguém do país conhecia. Uma mulher que vivia entre 2 territórios. E Débora disse: o Senhor entregará o rei Císera, o Senhor entregará os exércitos inimigos na mão de uma mulher. E Baraque saiu para a guerra com Débora. E de repente aquele rei imundo veio e esteve entre esses 2 territórios. Era tipo uma faixa neutra ali. Ele se escondeu no meio desses 2 territórios. E ele viu uma casinha simples.
Diga comigo, a casa de um anônimo não era uma casa luxuosa, não era de porcelanato. Era como o muro da tua casa, o muro chapiscado da tua casa. Uma casa pequena. E o rei Císera viu a casa de um anônimo e disse: eu vou para essa casa, não tem perigo de eu morrer nessa casa, é a casa de um Zé Ninguém. E Císera bateu. Opa, posso entrar? E quando viu Jael abriu a porta, uma mulher simples como vocês, mulheres, donas de casa, trabalhadoras, que se levantam para orar de madrugada, que oram pela família, simples. E ela diz: diga, eu estou fugindo de Baraque, deixa eu entrar aí. Se Baraque passar, tu diz que eu fui para o outro lado. Ela: claro, entra. Me dá alguma coisa para beber, eu estou com sede. Me dá água. E a Bíblia diz que ela deu um leitinho quente para Císera. Quando você toma um leitinho quente, dá logo sono. Císera tomou leite quente, ela trouxe um cobertor. Císera deitou debaixo de uma mesa e ela cobriu. Císera: pode dormir. Ei, se Baraque vier, por favor, diz que eu fui para o outro lado, eu quero descansar, eu estou muito tempo fugindo. Tá certo. E como tem nessa gravura aqui, enquanto o rei estava dormindo, Baraque, se borrando de medo de Císera, fazendo cocô de medo de Císera, chamando a profetisa para ir com ele: bora comigo que eu estou com medo do homem. Jael acolheu aquele rei maldito dentro da sua própria casa, foi lá nas ferramentas do marido, nem esperou o marido chegar, nem foi atrás do marido, pegou lá as ferramentas do marido, pegou um martelo, pegou uma estaca e pum, matou aquele rei. E diz no versículo 22 e 23 de Juízes 4, que Baraque chegou naquele território e disse: opa fulano, opa Jael, cadê seu esposo? Você viu o rei Císera por aí? Vi sim, vem aqui que eu te mostro o rei Císera. E de repente aquele oficial da mais alta escala chegou na casa daquela anônima e o rei estava morto. O Senhor ungiu uma anônima para libertar uma nação das mãos de Satanás. Você não é pequeno demais, você não é pequena demais. O Senhor te unge, o Senhor te unge, igreja. O Senhor tem uma unção nova para ti hoje, no todo poderoso nome de Jesus. O pastor Ricardo falou algo maravilhoso esse final de semana. Ele disse que para Deus não tem idade. Moisés começou o seu ministério com quantos anos? 80 anos. Moisés iniciou o seu ministério com 80 anos. Josué e Caleb tomaram posse da terra com 85 anos. 85 anos. Jeremias disse: Senhor, sou apenas um menino, sou apenas uma criança. Uzias tinha apenas 16 anos quando foi ungido rei. Você vê homens de 80, homens de 16 anos. O Senhor não vê classe social. O Senhor usou homens como Lucas, um médico, um historiador, um homem que tinha dinheiro. Usou homens como Paulo, um filósofo, um fariseu muito entendido. E usou pessoas simples como eu e você, como Pedro, um pescador, uma professora. Não sei tua profissão, mas o Senhor te usa na tua profissão. Não importa se você é pastor, se você é pastora. O Senhor não vê a tua condição financeira. Ele usou Salomão, que era um homem rico, que já tinha herdado riquezas do pai, e usou soldados endividados de Davi. Eu não sei se você já se atentou para isso, mas os valentes de Davi, a Bíblia diz que eram homens endividados, que viviam dentro de uma caverna, se escondendo dos credores, amados. Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas anônimas. Deus usa pessoas simples no meio de uma multidão. No meio de uma multidão de pastores. No meio de uma multidão de muitas pessoas importantes. Deus te usa mesmo você sendo simples. No ano de 2021, nós fomos para Pernambuco.
Eu estava num propósito incrível com o Senhor. E estávamos naquele ungido congresso com um grande homem de Deus chamado Gustavo Ortega. Quem estava lá nesse congresso? Amados, foi maravilhoso para a minha vida. Maravilhoso. Reverberam-se palavras no meu coração até hoje. Ecoam palavras no meu coração que foram ministradas naquele dia. E de repente nós estávamos lá e ele disse naquele dia: o Senhor vai ungir alguém como Jeú hoje. Eu quero algum jovem que venha aqui para frente, que corra para fazer uma representação. Eu corri, de forma despretensiosa, e correram 10 jovens. Ele disse: nenhum de vocês. Você, amados, ele não me conhecia. Ele me ungiu naquele dia. Depois ele falou para mim, de trás daquelas cortinas, ministrou coisas poderosas na minha vida. E eu perguntei: Senhor, quem sou eu? Diante de um congresso de tantos pastores, eu sou um menino, moleque, nem casado eu era. Estava careca naquela época, tinha raspado a cabeça. Quem é esse moleque da cabeça raspada? Que esse grande homem que é da confiança do pastor Ricardo nem me conhece. Nem me conhece. Eu sou um anônimo. E ele me ungiu. E ele disse: filho, hoje tu és Jeú. Depois ele disse para mim: filho, tu és Jeú. O Senhor te unge como Jeú. E eu ali, um menino de 21 anos, diga comigo, um anônimo. Eu quero ler um texto para vocês. Vocês não precisam abrir, não precisa colocar no Data Show. Está em 1 Crônicas 4, versículo de número 8, que diz assim. É uma genealogia, amados, muito, muito pequena. Cós gerou Anube, Isobeba e os clãs de Aarel, filho de Arum. É uma genealogia. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou, diga comigo, orou. Diga comigo, clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Sabe o que foi que aconteceu? Deus atendeu ao seu pedido. E de repente a Bíblia continua: Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. O que a Bíblia mostrou com isso? A Bíblia mostrou que Jabes, um anônimo, alguém que estava no meio de uma genealogia, foi ungido. E o Senhor te unge hoje, Jabes. O Senhor te unge hoje, Neemias, um copeiro. O Senhor te unge hoje, Davi, um pastor de ovelhas, alguém que orou, buscou, e o Senhor veio. O Senhor te toca em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Gostei da figura. Estou terminando. Eu quero pedir, eu vou pregar mais 5 minutos. Vocês não mais 5 minutos? Amém? Quero pedir já que o ministério de louvor venha, por favor. Se coloquem em posição. Quero ler esse texto com vocês, é o último texto da noite. Está em 2 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 4. 2 Reis 9, 4. Preste atenção aqui, amados. Olha para cá. Para cá. Então, o jovem profeta, diga comigo, jovem profeta. Diga como se fosse jovem profeta. Como era o nome dele? A Bíblia diz? Não. A Bíblia nem se importou. Disse só que era um jovem. Então o jovem profeta foi a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunido e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou um óleo. Aleluia. Então o jovem profeta derramou um óleo. Algumas pessoas serão ungidas aqui hoje. Eu sei que algumas pessoas já estão sendo tocadas. E o jovem profeta derramou um óleo sobre a cabeça de Jeú e declarou-lhe:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Eu quero que você escute uma coisa aqui que eu vou falar antes da gente ler o próximo versículo. Existia uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Existia na época dela o maior dos profetas da antiga aliança, que se chamava Elias. Elias acabara de morrer com medo de Jezabel. O maior dos profetas da antiga aliança morreu com medo de Jezabel, uma mulher endiabrada, com o marido igualmente endiabrado. E esse profeta veio, profeta anônimo, um jovem profeta, que a Bíblia não diz o nome. Passa para o próximo versículo. E ele ungiu Jeú e disse: você destruirá a família de Acabe, o seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramados por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo ou seja livre. Mais um: tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Bazal, filho de Aías. Mais um: quanto a Jezabel, será devorada por cães em um terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo como um anônimo. Alguém anônimo veio e ungiu o rei de Israel. Um anônimo ungiu o rei de Israel para derrotar, para destruir a pior família que se levantou naquela nação. Alguém anônimo. E o Senhor quer ungir anônimos hoje, amém? Essa unção em primeiro lugar veio para mim no lugar secreto. E você disse: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que tu se lembre de mim? Quando Gideão foi chamado pelo Senhor, também no livro de Juízes, o Senhor disse: levanta, Gideão, guerreia contra os teus inimigos, guerreia contra os inimigos da tua nação. Gideão disse: Senhor, quem sou eu para que tu se lembre de mim? Eu sou da menor tribo, dessa tribo eu sou do menor clã, e desse clã eu sou o menor e o mais fraco da família do meu pai. Eu vou colocar aqui em nossas palavras. É como se Gideão não morasse em Brasília ou em São Paulo, no Rio de Janeiro. É como se Gideão fosse um cearense, mas não fosse um cearense que morasse em Fortaleza. É como se Gideão morasse em Maracanaú. É como se Gideão morasse no Novo Oriente, como vocês aqui. Pessoas simples. E Gideão era o menor e o mais fraco da família dele. E o Senhor diz: Gideão, vai com a força que tu tem, porque eu te unjo. O Senhor gosta disso. O Senhor gosta de ungir os anônimos. O Senhor gosta de ungir os simples, para confundir os grandes, para confundir os ricos, para confundir os fortes. Aleluia. O Senhor ama isso. O Senhor levantou um homem anônimo, chamado Leonardo Duarte, que está no meio dos príncipes agora, hoje, no meio dos gigantes lá naquela terra. Um anônimo. Nem recebeu a bênção da primogenitura se tivesse no Antigo Testamento, porque é o segundo filho. Alguém simples que iniciou o seu ministério com muita perseguição, debaixo de uma divisão, que iniciou o seu ministério quase que passando fome. Uma família anônima. E o Senhor levantou esse homem, essa mulher, essa família, também dentre um povo anônimo, uma cidade desconhecida, com pessoas anônimas, para ungir e trazer algo grande para essa terra. Eu não sei se você está entendendo, mas esse povo anônimo é você. E o Senhor vai te ungir hoje. Fica de pé, igreja. Fica de pé nessa noite.